Bom dia, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Seja bem-vindo ao nosso momento devocional aqui, o nosso tempo de conversas devocionais, espirituais, e oração, intercessão. Nós estamos começando hoje esse teste aí, esse programa que eu chamo de Falando e Orando. É um tempo dessas manhãs que nós vamos estar conversando com algum irmão, irmã da igreja, e nós vamos orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros. O objetivo é nos alimentar espiritualmente e aumentar a interação, o envolvimento com os irmãos da igreja e criar vínculo, né? E matar a saudade, a distância que nós estamos sentindo uns dos outros, aumentar a nossa interação social. Então, hoje, eu convidei o nosso irmão, presbítero da igreja durante muitos anos, o Carlos Bertani, querido irmão nosso, e ele vai conversar comigo aqui nessa manhã sobre vida devocional, tempo devocional. Então, vou convidá-lo para entrar aqui, e aí eu vou conversar com ele. Seja bem-vindo, Carlos, bom dia, tudo bem aí com vocês? Bom dia, pastor. Graças a Deus, estamos bem, sim. Graças a Deus. A família aí, tudo em paz no meio dessa crise toda? Sim. Com relação à saúde, graças a Deus, a família vai bem. Todos sabem que nós temos aqui, vizinho da gente, o Cacau Kaleni, que moram aqui com o Ronaldo e a Tassiana. A gente tem visitado eles, mas não com muita frequência, porque eu e a Luciana, a gente tem saído normalmente, não só para o trabalho, mas por outras coisas. Então, a gente tem visitado eles de vez em quando, mas a gente está feliz que os idosos da nossa família, graças a Deus, têm sido preservados também, e Deus tem sido muito bom. Então, diria que, pela graça de Deus, todos estão com saúde. Que bom, que bom. Nós temos orado pelos idosos, pelo Cacau, a Leni, muito bom saber que eles estão bem. Carlos, nós estamos começando hoje aqui esse tempo devocional, e essa conversa é focada na vida com Deus, na experiência com Deus, e eu queria começar conversando com você. Como foi a sua experiência de fé? Como que você conheceu a Cristo? Você já me contou, acho que foi sua mãe que te levou à fé. Como foi a sua formação, o seu encontro com Deus? É uma história muito interessante. Eu fui batizado na Igreja Católica quando eu nasci. Eu tinha o famoso padrinho, né? Da Igreja Católica. Meu pai, quando casou com a minha mãe, eles eram católicos, e logo depois a minha mãe começou uma procura por uma verdade espiritual, e a minha mãe, ela frequentou muitas igrejas evangélicas, e eu era pequenininho, então ela sempre me levava nas igrejas. Então eu costumo dizer que eu tive a oportunidade de, junto com a minha mãe, várias igrejas pentecostais. Nós íamos muito na Brasil para Cristo, e me lembro muito bem de uma passagem muito interessante, pastor Gelson, que aconteceu comigo quando eu estava na minha adolescência. Eu achei uma maturidade e uma esperteza tão grande de um pastor, que eu vou citar o nome dele aqui, que é um pastor amigo, que é o Valdir Dávila, né? Hoje ele está em Piracicaba, né? É o pai, tem o filho, irmão do Eduardo, daqui de Botucatu, igreja bíblica atualmente. A igrejinha onde começou o trabalho da Maranata, ela era a igreja Brasil para Cristo. E o pastor Valdir, que era o pastor na época lá. E ele comentou comigo que eu deveria procurar uma igreja onde tivesse mais jovens,
porque na nossa igreja lá não tinha, era uma igreja com um número limitado de pessoas. E aí, então, ele me indicou a igreja presbiteriana. Na época, a presbiteriana era chamada Igreja Preta, a igreja ali central. E para lá eu fui, seguindo o pastor, né? E lá eu tive num acampamento, foi em 1978, um acampamento de carnaval, daqueles acampamentos de jovens, como eu vi esses dias, que ia todo mundo, né? E o jovem, a criança, ia o adulto. E lá, num culto da fogueira, eu tive um encontro especial com Cristo. Lembro até hoje que o Paulinho Fred, filho da nossa amada tia Alice, que me levou a um encontro mais significativo e real com Deus. E nesse culto da fogueira, eu estava com os meus 14 anos de idade, eu fiz a minha entrega verdadeira e pessoal a Deus da minha vida. E foi um momento muito significativo e muito marcante, que já passaram alguns anos, né? E a gente lembra perfeitamente como se fosse ontem. Que legal, que legal. Esses acampamentos aí são maravilhosos, né? E muita gente se converteu em acampamentos assim de jovens. E depois disso você nunca mais saiu da igreja. Você sempre foi frequentador, participante ativo das igrejas, a sua vida inteira. Graças a Deus. Posso dizer que aos 14 anos eu conheci a Cristo, diria de uma forma mais significativa e individual, apesar de ir na igreja com a minha mãe, apesar de já ter tido outras experiências, né? Mas foi um momento único e onde eu, então, fiz essa entrega e dos 14 anos até agora, estou com 56, então, portanto, 42 anos, estou dentro da igreja presbiteriana. Logicamente, pastor, que na vida da gente nós temos altos e baixos, mas graças a Deus nunca saí da igreja e fico feliz de nunca ter abandonado a fé. Amém. Que legal, que legal. Carlos, nós queremos falar também aqui sobre a vida devocional, né? O tempo com Deus, tempo com a leitura, com a oração. E eu, que sou pastor e vivo na obra de Deus, às vezes tenho dificuldades de manter uma vida devocional. Como que o tempo com Deus entrou na sua vida? Foi desde jovem, foi depois? Você tem dificuldade para manter isso, um tempo diário com Deus, com a leitura bíblica, com a oração? Como tem sido a sua experiência desse tempo e qual é a importância disso para você, desse tempo com Deus diário? É interessante, pastor, esta colocação, porque quando eu tive este processo que eu chamo de uma conversão, né, a igreja presbiteriana, e eu acredito que isso é uma das qualidades, né, dos presbiterianos, que são muito voltados ao estudo. E eu, naquela fome e naquela ânsia de conhecer a Deus, eu, desde os meus 14 anos, quando me converti, eu sempre fui muito estudioso. E eu comecei a ler a Bíblia, sempre tinha alguém para me ensinar, mas a disciplina, eu diria que é um dos fatores principais, porque a gente tem que ser perseverante e tem que ter a disciplina. Então, eu comecei a ler metodicamente a Bíblia. E eu, logicamente, instruído, comecei a ler o Novo Testamento, depois eu li o Velho. Logicamente que muitas dúvidas vão surgindo e a gente vai conversando com as pessoas mais experientes, né, as pessoas que têm mais conhecimento do que a gente. E aí eu comecei a ter uma vida devocional. Eu acredito que foram muito poucos dias da minha vida que eu não tenho um momento devocional com Deus. E eu criei um hábito. E quando a gente cria um hábito, a gente coloca aquilo lá como regra de vida.
veja bem, eu estudava, quando eu me converti, eu estudava de manhã. Então, logo que eu chegava da escola, depois do almoço, eu tinha o meu horário devocional. E durante muito tempo foi assim. Mas a vida vai nos levando a outras experiências e outras formas de vida, de horários, né? A gente vai mudando certas coisas e faz muitos anos, eu não vou dizer com certeza quantos anos faz, que eu acordo e eu tenho minha devocional com Deus. Eu não saio de casa, mesmo que seja quando eu acordo muito cedo para fazer um exercício físico, sem que eu tenha a minha devocional com Deus. Atualmente, na minha devocional, eu leio 2 livros. Um é o livro Mensagens Diárias, do pastor Herbert, que já esteve na nossa igreja, que eu acompanho, é o Pão Diário, né? Já faz um bom tempo que eu leio. E outro que se chama A Jornada, que é um livro que começou a ser feito lá se eu não me engano, lá em Campinas, né? Do Ricardo Agreste, de um grupo de pastores. Eu tenho tido a oportunidade de presentear, através do nosso escritório, né, do qual eu trabalho, muitas pessoas durante vários anos com este livro, e ele se tornou também um livro de devocional matutina. Porém, pastor Gelson, eu acredito o seguinte, que nós não podemos trocar a Bíblia pelos devocionais. Então, a minha devocional consiste em fazer a leitura destes 2 textos, e eu leio um capítulo do Novo Testamento e um capítulo do Velho Testamento. E com isto, eu vou fazendo uma leitura regular e agradeço a Deus, porque eu já li a Bíblia várias vezes. Acredito que quanto mais a gente lê, mais a gente aprende, e isso tem que ser uma rotina na nossa vida. Então, eu acredito que, inicialmente, a gente tem que se esforçar de criar um hábito diário e uma questão de ser perseverante. Se a gente falar e criar, de repente, uma meta muito grande, falar assim, eu vou ler 10 capítulos, 20 capítulos, eu acredito que a devocional, ela tem que ser iniciar devagarzinho e ir crescendo. Atualmente, eu leio 2 capítulos, e esses 2 livros, mas de uma forma bem sistemática, tentando, né, sempre aprender algo. Confesso que Deus fala muito comigo através da palavra de Deus e muitos sermões, né? Eu não sou um pregador assíduo, né? Mas às vezes a gente vai numa outra igreja e levar a palavra de Deus, e eu creio que Deus fale comigo nas minhas devocionais, porque às vezes eu falo, olha, isso dá um bom sermão, e eu anoto ali, e quando há uma necessidade, a gente usa aquilo que Deus falou com a gente. Que bênção, que bênção. Só repetindo para os irmãos, 2 livros diários, Na Jornada e Mensagens Diárias, e principalmente a Bíblia, né? Ler a Bíblia, 2 capítulos, eu acho que é uma boa quantidade também, né? Já teve períodos que eu lia muitos, depois eu achei melhor diminuir, focar mais, meditar, e cada um tem a sua experiência. Deixa eu só falar para os irmãos que estão acompanhando aqui. Se alguém tiver algum pedido de oração, no final da nossa conversa, nós vamos orar. Você pode colocar aí, digitar, nós vamos orar depois. Se estiver precisando, alguém doente, mencione aí no final da nossa conversa, nós vamos orar. E Carlos, isso que você falou, o tempo devocional, eu acredito que é essencial para a nossa vida integral. A mente, o coração, a alma, o espírito. Sem esse tempo diário, a gente perde a estabilidade. Você concorda? Ainda mais nesse tempo que a gente vive, eu vejo muitas pessoas que não conseguem ter uma estabilidade emocional, ter uma firmeza, porque falta esse tempo com Deus, ouvir a voz de Deus, experiência diária com Deus. Você concorda com isso, que isso é essencial? Pastor, eu tenho comigo de que quando a gente não faz uma devocional, nós estamos, na verdade, faltando
com o alimento diário. Todos os dias, a não ser quando a gente se coloca aí num processo de jejum, que de repente é raro, né? A gente fazer um jejum, ou de repente a gente faz uma dieta, né? A gente diminui o alimento material, sólido, físico. Mas o alimento espiritual, quando a gente sai de casa sem ter uma palavra, um momento devocional com Deus, eu acredito que a gente sai incompleto. Esta é a sensação que eu tenho e que eu gostaria de passar para os outros. Que muitas pessoas, às vezes, gostam de ter devocional à noite ou no horário do almoço, não importa, mas é o alimento. Da mesma forma que a gente tem o alimento físico, eu preciso ter o alimento espiritual. Às vezes a gente sai com uma leitura rápida de um texto ou de um pedaço de um salmo, ou de um provérbio, mas aquilo traz uma mudança de comportamento. Eu tenho... A gente vai aprendendo, né, pastor? A gente vai aprendendo com a vida, né? Então, todos os dias, eu saio de casa com um papelzinho escrito que eu coloco no meu carro com 4 tópicos daquilo que eu aprendi. São, na verdade, 2 capítulos que eu leio da Palavra de Deus e os 2 livros devocionais. Então, eu ponho lá 4 tópicos. Hoje eu já fiz a minha devocional. Eu tenho por hábito acordar cedo. Eu faço a primeira coisa, logicamente, é a minha higiene pessoal. Aí, antes de tomar café, eu faço a minha devocional. E, normalmente, eu só saio para fazer os exercícios físicos que eu faço, preferência sempre também de manhã, depois de fazer minha devocional. Então, eu noto lá os 4 tópicos, aquilo que Deus falou ao meu coração, né? E eu ponho num papelzinho, coloco no carro, e durante o dia eu vou relembrando aquilo. E aquilo lá, de repente, nos faz com que a gente possa passar o dia de uma forma melhor, né? Então, você vai lembrando que eu paro para entrar no escritório, eu olho o papelzinho e falo, deixa eu ver o que Deus falou comigo. E com isso você vai trazendo um processo de santificação, de consagração, porque a vida não é fácil. As tentações, o pecado, ele está à porta. Então, nós temos que estar sempre vigiando, orando, e é importante que a gente tenha esse alimento. Eu, particularmente, digo que este alimento ele faz bem para nós como cristãos e como ser humano, como crescimento, como um desenvolvimento do fruto do Espírito, né? Não é fácil, e por isso que a gente tem que insistir e sair alimentado, porque principalmente numa época como essa que nós estamos vivendo, e agora com esta pandemia, a gente muitas vezes, absorvido pelo medo, pela ansiedade, pelo terrorismo que se mostra, e se nós não estivermos bem alicerçados, sabendo em quem nós confiamos, quem é o nosso Deus, né? Qual que é a nossa meta, nosso objetivo, então aí você fica realmente, como a palavra de Deus diz, nós não podemos ser como uma folha que o vento vem e nos leva para cá ou para lá. Nós temos que estar firmes, alicerçados. E sem a devocional, sem a leitura diária, sem o crescimento espiritual, isto é impossível. Verdade, verdade mesmo. Eu lembrei, esses dias eu estava conversando com alguém e nós falamos sobre aquele ator americano chamado Denzel Washington. Eu lembrei de uma entrevista dele, ele é crente, e ele tem um método que antes de dormir, ele coloca o chinelo embaixo da cama. Aí quando ele acorda, ele tem que abaixar para pegar o chinelo. Aí quando ele abaixa, ele lembra, opa, já é para ajoelhar e orar. Então, ele diz, esse é o método. A primeira coisa que eu faço é ajoelhar e orar. Então, é um hábito. Aquilo que você falou é um hábito. E, enquanto você falava, eu lembrei de uma frase que eu li no livro, que alguém falava assim, quem se dobra diante de Deus pela manhã, não vai se dobrar diante de mais nada durante o dia.
Quer dizer, a gente vai encontrar força quando a gente se dobra diante de Deus, ele nos coloca firmes e fortes no meio das batalhas da vida. Muito legal. Eu lembrei de outra coisa também, que você falando aí. Teve um tempo que eu ouvi um pastor que ele falava assim, sem Bíblia não há café. Então, ele fez o propósito. Eu não tomo café enquanto eu não leio a Bíblia. Então, essas coisas, é isso que você falou, é para nos ajudar a manter o hábito, a disciplina, e isso é vital para a nossa fé, para a nossa fé. Maravilha. Eu quero te fazer uma outra pergunta aqui, que a gente nem conversou muito, já fala aqui publicamente. Um tempo, acho que foi ano passado que você visitou Israel, que você teve a experiência, foi ano passado ou retrasado? Como foi essa experiência? Isso te acrescentou na sua comunhão com Deus? Como foi isso para a sua alma, essa experiência aí? Eu nem tinha falado que eu te pergunto, mas eu lembrei dessa história aqui agora. Foi o ano passado. Era um sonho meu, há muito tempo, desde que eu me tornei cristão, eu sempre tive um sonho de conhecer Israel, né? Mas eu sempre tive medo também, porque o medo da guerra, né? Porque quando a gente fala em Israel, a gente fica sempre preocupado com a situação política, econômica do país, e, enfim, eu tive uma certa, assim, a gente sempre tinha outras prioridades, e eu confesso que talvez não era o sonho da Luciana tão grande quanto o meu. E daí então eu brinquei com ela e falei assim, ó, se eu não for para Israel, eu não vou viajar mais. E como a gente gosta de viajar muito, né, talvez não sejam todos que saibam, mas realmente eu e a Luciana, nós gostamos de viajar, já faz 6 anos que a Luciana tem uma agência de turismo, e então a gente, quando tem oportunidade, a gente aproveita e viaja. E eu comentei com ela que eu queria ir para Israel. E deu certo que nós pegamos uma caravana, junto com a Ana Paula, né, e com o pastor Gustavo. Eles são da Igreja Batista, da Lagoinha. E foi uma coisa assim, a Ana Paula Valadão, né? E foi uma coisa tremenda, porque nós pegamos uma caravana, eu fui sozinho, eu e a Luciana, nós enxertamos lá num grupo de mais de 100 pessoas, né, 2, 3 ônibus para todos os lugares que iam, e foi uma experiência espiritual muito interessante, porque fora o lado da gente conhecer a história e a gente ter aquele sentimento de passar por lugares onde Jesus esteve, né, no Jardim de Getsêmani, a gente vê passar ali pelo caminho que Cristo fez antes de ser crucificado, e outros lugares, né? Teve um lugar que nós passamos que o guia falou, olha, aqui que foi a batalha, né, de Davi com o gigante Golias. Então, aquela planície, aquele lugar, né? Israel é um país pequeno, né? Você anda por lá, vamos falar assim, para a gente que é aqui do Brasil, que é um país tão grande, é um país pequeno. Então, lá, as histórias estão concentradas. Eu particularmente, eu quero voltar para Israel, tenho sonho de voltar, mas eu senti, assim, um momento, além da história, espiritual muito grande, um fortalecimento muito grande para mim. Nós tivemos cultos diariamente lá, nós tivemos a oportunidade de ter a celebração da Santa Ceia. Nessa viagem que foi de 15 dias, nós celebramos 3 vezes a Santa Ceia, em 3 lugares diferentes, né? Uma da celebração foi do alto, de Jerusalém, de um monte, a hora que a gente chegou em Jerusalém. E aquilo ali foi magnífico. Inclusive, pastor, me deu uma noção totalmente diferente, que eu compartilho com os outros, da Santa Ceia. É uma questão, assim, tão interessante, que a gente nota que muitas vezes a Santa Ceia deixa as pessoas cabisbaixas, tristes, lembrando só da morte de Cristo. E ali eu pude sentir uma alegria imensa da ressurreição. Então a gente vê a Santa Ceia como um outro lado
né? Porque a gente fala, fazer isto todas as vezes que lembrares de mim. Mas a gente lembra, né? A morte, o sofrimento, e talvez da colocação que é feita, a gente fica com aquela sensação de peso, né? E a ceia é para ser uma celebração, uma festa, né? Da ressurreição, né? Perfeito. E muitas vezes, né? Eu lembro que a Luciana comenta que talvez por causa da tradição, né? O meu sogro, conhecido de todos, o Cacau, né? Um homem de Deus, o Cacau servia a ceia na igreja nas pontas dos pés, para não fazer barulho, né? E às vezes a gente é levado de certa forma, por tradições e perdemos o sentido real. Ali a ceia mostrou para mim, porque a hora que acabou a ceia, pastor, começou uma festa, o povo começou a dançar, a cantar, e isso daí trouxe para mim assim, aquele pensamento: Jesus ressuscitou, né? Jesus quer que a gente lembre desse sofrimento, mas que a gente lembre que ele venceu, né? Então, eu diria que eu comento o seguinte, que todo cristão, tendo oportunidade, deveria conhecer Israel, deveria conhecer Jerusalém, e como uma vez o senhor comentou, pastor, num dos seus sermões, eu tenho aqui anotado e também faço isso todos os dias, porque eu tenho a minha regra aqui de devocional, que a hora que eu abro a Bíblia tem as coisas escritas. Eu oro por Jerusalém, porque a Bíblia fala que nós devemos orar. O Senhor um dia num culto falou isso lá, e eu coloquei meu coração, orar por Jerusalém todos os dias, é dever nosso, é dever do cristão. Então eu diria assim, que não é que existe nada mágico na Terra, não é que existe como na Walt Disney, que existe o sininho mágico, né? Lá você vai para Israel. Não. Tem muitos historiadores que vão para Israel e que não sentem nada, porque eles não têm fé. O que teve para mim é que existia uma expectativa grande de eu conhecer aonde Jesus iniciou todo o seu processo, né, de pregação e de mostrar a nova vida, a nova aliança. E eu realmente fui abençoado, eu senti durante muitas vezes uma presença maior do Espírito Santo e pretendo voltar lá, não porque lá está a bênção, mas para poder conhecer mais da cultura daquele povo e poder conhecer um pouco mais de Israel, de Jerusalém. Muito bom, maravilha, maravilha. Isso que você falou da ceia aí é um negócio importantíssimo. A celebração da ceia não é um culto fúnebre, é a festa da ressurreição, né? E as festas judaicas eram muitas assim alegres, efusivas, né? É muito assim dança, celebração é isso. E às vezes a gente transformou num negócio triste, um negócio cabisbaixo, né? Isso que você falou. Bom, mas o nosso tempo aqui está indo. Eu vi que você tem feito devocionais, tem gravado e colocado no Instagram. Como que surgiu essa ideia? Como que isso nasceu no seu coração? Como tem sido essa experiência aí de transmitir essas mensagens pelas redes sociais? Como que foi isso para você? O pastor, só um comentário. O senhor falou de festa aí, né? O povo de Israel que sabia fazer festa, viu? Era uma festa de 7 dias, 15 dias. Quem lê a Bíblia, vão lá, vocês vão ver quantos bois matavam, quantos carneiros. Era impressionante. Eu fico imaginando quanta comida tinha para o povo lá. O pastor, eu durante esse tempo de pandemia, eu confesso que a gente fica numa busca maior espiritual. Eu tenho ouvido e assistido vários cultos online, várias pregações, e era muito difícil, por causa do horário, de eu ter isto. E eu comecei, né? A gente teve uma quarentena meio curta, que se possa dizer, porque dentro do escritório nós estamos fazendo o trabalho que nós não podemos parar de fazer. Ficamos um tempo trabalhando dia sim, dia não. Hoje nós estamos todos os dias, num horário reduzido, mas o tempo também não tem sido grande. Mas, durante o grande que eu digo, para fazer um
estudos e assistir os cultos, mas eu tive uma oportunidade, ficando mais em casa à noite, de ter essa procura, né, e assistir, e também ter essa questão de ficar vendo filmes, séries, não. Eu vou assistir um culto por dia, eu vou ouvir uma palavra, e pegar ver lá o Hernandes, ver o Jeremias, são pessoas que fazia muito tempo que eu não vi o Ronaldo Lidório, então eu ficava procurando e assistindo esses irmãos. Mas na minha devocional, eu também me coloco diante de Deus, eu fico questionando, Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor, né? O que eu posso fazer? E eu, num dos momentos lá, eu senti o desejo de criar uma mensagem devocional, e na verdade é uma coisa específica, porque eu sou capelão dentro de uma associação que eu participo, que o senhor bem sabe, que é os Gideões Internacionais. E eu estou como capelão durante este ano, e o capelão ele tem uma responsabilidade espiritual com o grupo, né? E eu, dentro da pandemia, eu falei, a gente se reunia todas as segundas-feiras, essa reunião era física, e a gente começou a ver que as reuniões agora são de orações por WhatsApp, com grupos limitados. Então, eu me senti assim desafiado de falar o que eu poderia fazer para levar uma mensagem. Mas eu também queria vencer o desafio de ter uma mensagem rápida, porque eu acredito que há uma dificuldade das pessoas pararem e falarem, eu vou escutar isso. Então, eu fico me policiando para fazer mensagem de 1 minuto a 1 minuto e 20 no máximo. De sábado, que eu me dou o luxo de fazer uma mensagem um pouco maior, né? Que daí eu tenho a participação da Luciana, que ela edita, ela ajuda eu montar o filme, né? E daí a gente põe. E eu comecei a colocar no grupo dos Gideões, nos grupos de WhatsApp, e daí eu lembrei do Instagram. Faz muito tempo que eu não estou no Face. Eu tenho uma dificuldade, pastor, confesso, com a tecnologia. A Luciana, que sempre me ajuda nisso, eu tenho assessoria de outras pessoas, tem uma dificuldade para a tecnologia, mas eu falei, eu preciso estar no Instagram. Eu preciso estar no Instagram também por causa da minha vida profissional, de apresentar alguns produtos. Então, falaram para mim que o Instagram está melhor que o Face, e aí a gente vai acreditando nessas opiniões, aí, nessas pessoas que são mais especialistas, e eu comecei a lançar no Instagram. Então, eu jogo no Instagram todos os dias, é uma coisa recente, deve estar aí de 15 a 21 dias que eu estou fazendo isso. Peço para o senhor orar por mim para que isso continue, porque a minha ideia é que eu não desista e que eu crie disso um hábito e todas as manhãs eu possa colocar algo no Instagram e colocar nos grupos. Eu mando para muitos amigos, eu tenho grupos de fora de Botucatu, e eu sinto feliz quando eu coloco uma mensagem e as pessoas às vezes respondem, não por orgulho próprio, porque toda honra e toda glória a Deus. Se eu puder estar ajudando alguém, que isso seja importante, né, dentro da nossa caminhada espiritual. Mas eu não estou buscando reconhecimento e conhecimento no sentido de ser alguma coisa assim importante a nível de mídia. O que eu gostaria é de ajudar alguém, porque eu acredito que nós cristãos temos que ajudar alguém, nós temos que ajudar. Teve até uma das últimas mensagens faça o bem, não importa quem. Então, é um desafio que talvez, eu tenho certeza que Deus colocou para mim, para que a gente possa atingir outras pessoas através dessa mídia, né, da internet, a mídia digital, e fazer o bem e ajudar as pessoas, né? Hoje eu já coloquei um lá, hoje eu tenho até fazer propaganda aqui, viu, pastor? Aproveitar aí, eu pus assim... Claro. Você sabe andar de bicicleta? E daí né? E foi na minha devocional. Na hora que eu estava lendo lá a mensagem, eu vi olhar para o alvo, olhar com o prisma de outros olhos, né? Então, a devocional traz todo esse crescimento para nós e a gente tem vontade de compartilhar e de ajudar as pessoas.
Verdade, verdade. Eu vejo muita gente reclamando de rede social, que só tem o que não presta. Bobagem. Nós cristãos precisamos evangelizar, usar a rede social para comunicar a palavra, abençoar pessoas. Às vezes, uma mensagem de 1 minuto que você grava, a pessoa está precisando ouvir aquilo. Às vezes, um versículo bíblico tem poder de motivar alguém, de abençoar. Então, que Deus abençoe e que você não desanime, permaneça firme, fiel, e o povo te siga lá no Instagram. Esse programa que eu uso aqui, ele não faz pelo Instagram, senão a gente já está lá, então faz pelo Face, pelo YouTube. Mas que as pessoas aí que estão vendo possam te seguir lá e compartilhar. Eu também não entendo muito de Instagram. Eu falo, agora que eu estou aprendendo a usar o Facebook, eu tenho que mudar para o Instagram. Então, as pessoas compartilhem isso, porque abençoa, use o WhatsApp, use as redes sociais, e tudo isso é muito importante. Carlos, o nosso tempo aqui está indo, já indo para a conclusão, para a gente orar pelas pessoas que estão aqui, várias pessoas estão aqui com a gente, assistindo, uma benção, muito bom, irmãos. Qual personagem bíblico ou que você se identifica, que você fala, eu gosto mais desse aqui? E qual texto bíblico que você diria assim, esse texto me marcou, esse é um texto que eu carrego no meu coração? Olha, pastor, assim de bate-pronto, né? Essas perguntas, né? O versículo é mais fácil que... tem um versículo que todo mundo que vai no meu escritório pode ver lá. Salmo 37, versículo 5, fala muito ao meu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Este é o versículo, dentre muitos outros, que eu trago comigo. Eu confesso que eu preciso decorar mais versículos, mas isso foi outra coisa que eu fiz logo que eu me converti e comecei a fazer minhas devocionais. E a dica que eu dou, decore versículo, guarde bem, né, versículos, e você vai usando isso, né? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, isso é magnífico para você, de repente, falar com uma pessoa que é à toa na vida, né? Que daí o céu mesmo que está falando. Agora, pensar em personagens, são tantos personagens bíblicos, né? Eu diria assim que eu tenho uma curiosidade, de chegar no céu e conhecer Elias, pastor. O profeta Elias. Mas eu acho que porque eu vejo na vida do profeta Elias algumas coisas tão interessantes, e a gente vê que a Bíblia até cita, né, que Elias era homem como a gente. E daí a gente vê como Deus atuava na vida dele, e às vezes falta fé, viu, pastor? Falta fé para falar assim, como que, né, ele era homem como a gente. E daí a gente vê que ele também teve aquele processo que eu costumo falar da depressão, né? Depois de vencer, ficou com medo, né, da rainha má lá, e foi lá para a caverna, né? Mas eu tenho muitos que eu poderia citar. Eu acredito assim que Moisés, José, Josué, né? Imagine Josué pegar a responsabilidade ali. Hoje mesmo estava lendo, né? Que interessante. Quem assumiu o comando não foi nenhum filho de Moisés. Que interessante. Foi Josué, né? E ele pegou ali e levou. Mas assim, uma coisa que me chama muita atenção é Elias. Os milagres que Deus fez através da vida de Elias. Então, a hora que chegar no céu, se Deus me permitiu, eu falasse, Deus, onde que está Elias aí para a gente bater um papo lá e conhecê-lo, né? A gente brinca porque a gente não sabe como é que vai ser esse processo, mas é uma coisa bonita. Então, de bate-pronto, eu diria Elias. Amém, amém. Muito bom. Carlos, para a gente orar e encerrar a nossa conversa aqui, para não ficar muito longa, depois você vai voltar para a gente conversar mais, tem outros assuntos aqui para a gente conversar, e eu vou te convidar, e hoje não vai dar, deixa para a próxima. Para terminar,
que Deus tem colocado no seu coração? O que você gostaria de falar brevemente antes da gente orar para as pessoas que estão nos ouvindo, que vão assistir depois? Talvez um desses versículos que você citou, nesse tempo aí de pandemia, que as pessoas estão muito, como você falou, nervosas, ansiosas. Qual palavra você deixaria aqui? E aí a gente vai orar pelos nossos ouvintes, orar uns pelos outros aqui. Pastor, a gente lembrar, eu acho que um texto que valeria a pena lembrar agora é que os discípulos de Jesus estavam, puxa vida, tão preocupados com o que iria acontecer, que eu posso fazer uma comparação que nós também estamos preocupados com o que está acontecendo agora. Até hoje, a gente fala, quanto tempo ainda vai faltar? Quantas pessoas vão morrer? Os Estados Unidos chegando a quase 100 mil pessoas. E a economia, o que vai ser? O que está certo? O que não está certo? As pessoas estão usando da pandemia, estão usando dessa doença para ter um envolvimento político. E naquela época, os discípulos estavam todos atemorizados, porque Jesus Cristo estava falando que, olha, eu vou deixar vocês, eu vou para o Pai. E eles não estavam entendendo isso. E Jesus, então, lá em João, fala assim, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Credes em Deus, crede também em mim. E dele continua, na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for. Então, eu diria para você, especificamente, que está muito ansioso, que está muito preocupado, que está perturbado com tudo que pode acontecer, e até com a morte que nos rodeia. Nesse processo de pandemia, nenhum de nós está livre, porque está pegando jovens, está pegando crianças, está pegando velhos. Se você tem uma mobilidade, de repente, isso daí pode trazer uma complicação maior. Até eu fico preocupado. Mas o que nós temos que nos apegarmos? Que a vida não nos pertence, pertence a Deus. Então, quando você olha para Jesus Cristo falando assim, não se turbe, não se perturbe, não tema, né? Então, esse versículo, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Eu acredito que quando a gente coloca a nossa confiança em Deus, né? Nós podemos ter a entrega total e daí então a gente fala, Deus está no comando, a minha vida está nas mãos de Deus, tudo que vai acontecer para mim já está escrito e Deus vai me dar força suficiente para passar, né? E se Amém. Pudesse dar um recado, olhe para o alvo que é Jesus Cristo. Quando eu olho para frente, para o alvo, os meus tombos são bem menores. Amém, amém. Carlos, eu quero te agradecer por ter aceitado o meu convite, ser o primeiro aqui, o piloto teste, né? Ter aceitado ser o primeiro hoje aqui. E eu gostaria que a gente encerrasse, eu vou fazer uma oração por você, por sua família, e depois você orasse aí pelas pessoas que estão assistindo, orasse por esse tempo, tá bom? Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer por esse novo dia, por essa conversa tão edificante, abençoadora. Eu quero te agradecer pela vida do Carlos, por tudo que o Senhor tem feito por ele e através dele, pela obra do Senhor, pela fé, pelo fortalecimento espiritual, pelo crescimento, como ele tem sido usado pelo Senhor. Eu peço que o Senhor renove as suas forças, que o Senhor anime o seu coração, que o Senhor fortaleça a sua fé, sua esperança, seu ânimo, que cada dia mais ele seja corajoso, destemido, consagrado e cheio do Espírito Santo. Abençoe a Luciana, sua esposa, abençoe seus filhos, suas noras, seus netos, cuida deles, livra eles do mal, dirige os passos dessa família no caminho do Senhor, supre as suas necessidades e abençoa poderosamente essa família e o meu irmão querido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ó Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por este momento, obrigado pela tecnologia que o Senhor nos dá para que possamos usar dela para o bem. Nós, portanto, neste momento, queremos agradecer
por cada pessoa que possa ter acompanhado este bate-papo e que, ó Deus, o Senhor esteja cuidando de todos que estão nos ouvindo, de todos, ó Pai Santo, que estão buscando uma vida espiritual e maior consagração contigo. Cuida, Pai Santo, de todos os nossos irmãos em Cristo e ajuda-nos para que possamos ter uma corrente do bem, onde cada um de nós possa sentir um chamado e fazer algo para ajudar na tua obra. Amém. Eu peço, Pai, que o Senhor esteja abençoando ricamente a vida do pastor Gelson e de toda a sua família, protegendo, guardando, livrando de todo mal, dando saúde, e que o Senhor ajude, Pai, nesse novo projeto que ele sentiu desejo no seu coração de estar fazendo, e que o Senhor esteja, Pai, abençoando, para que este desejo no coração dele, de estar lançando este projeto, venha fazer, ó Pai, com que traga bênção e traga muito ajuda a cada pessoa que possa estar ouvindo, e que quem for abençoado possa compartilhar, para que outros também possam receber desta bênção. Nós te agradecemos e colocamos as nossas vidas diante do teu altar, ó Pai Santo, para que o Senhor nos use da forma como o Senhor achar ser a melhor forma que o Senhor queira, Pai Santo, usar a nossa vida, e que nós possamos ter uma entrega total a Ti. Ó Pai, perdoa-nos, livra-nos de todo mal, continua nos dando saúde, Pai, e esteja conosco, e que esses dias, ó Pai Santo, de pandemia, se abreviem, e que o Senhor, ó Deus e Pai, faça com que nós possamos voltar cada vez mais a Ti, e que a gente esteja, ó Pai Santo, cada vez mais pensando que o nosso projeto de vida não é aqui somente, mas que nós devemos olhar para a eternidade, Pai, mudar a nossa visão um pouco mais para o espiritual, para a eternidade, e vivermos melhor aqui. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém. Amém, 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 Carlos, amém, obrigado mais uma vez. Eu quero terminar com o versículo que o Carlos citou. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Não se turbe, não se preocupe. Carlos, obrigado. Bom dia para você, Deus abençoe, bom dia para todos que estão aqui conosco, uma boa semana. Isso vai ficar gravado na página da igreja e depois eu vou colocar no meu canal do YouTube, essa conversa nossa, que é a primeira. Legal. Eu agradeço, pastor, e espero realmente que a gente possa ter outros, porque foi muito gratificante para mim, e espero que Deus use a pessoa do Senhor, o dom do Senhor, para que muitas pessoas sejam abençoadas aí e que realmente venham outros projetos, em nome de Jesus. Um bom dia para todos, Deus abençoe, boa semana. Amém. Tchau, tchau, irmãos. Um abraço para todos.